Bom dia, pessoal! Continuando com as nossas videoaulas, hoje eu vou iniciar a aula de número 27 e vou fazer para vocês um Grammar Review de todos os conteúdos que nós vimos nesse terceiro bimestre. Dentre eles estão forma superlativa e Simple Future. Aqui, então, detalhei para vocês, né, a parte de Superlative Form, onde vocês aprenderam as regras para os adjetivos em inglês, né? A forma superlativa, para que serve, quando e como é usada com esses adjetivos, e também o futuro simples, que nós chamamos de Simple Future, que, como expliquei para vocês, é diferente do Immediate Future, feito com going to. Nessa aula também, iremos fazer a correção dos exercícios de tarefa da aula 26. E para relembrarmos o uso da forma superlativa em inglês, eu comecei aqui com dois examples para vocês. Dois exemplos usando diferentes adjetivos. E vamos então começar com a seguinte pergunta: para que usamos a forma superlativa em inglês? Bom, pessoal, relembrando, o superlativo em inglês é usado para dar destaque às coisas, às pessoas, aos lugares. E, nesse caso, os adjetivos superlativos, vamos dizer assim, são utilizados para descrever um objeto que se encontra no extremo superior ou inferior de uma qualidade. E, resumindo, esses adjetivos, eles são empregados em frases nas quais o sujeito é comparado a um grupo de objetos, ou uma pessoa é comparada a um outro grupo, né? Quando comparamos lugares, enfim, quando fazemos esses tipos de comparações. E é o que podemos observar nesses exemplos. Quando eu digo You are the best person in the world, dizendo que você é a melhor pessoa do mundo. Eu vou usar, então, the best. She is the smartest girl in our class. Ela é a garota mais inteligente da nossa sala, né? Da nossa classe. Usei the smartest. O que ambas as frases têm em comum? O uso do artigo the, que eu falei para vocês que tem que aparecer em todas as frases em que vocês queiram usar o grau superlativo. E quanto aos adjetivos, o que ocorreram com os adjetivos dessas duas frases então? Vamos analisá-las? A primeira frase traz o adjetivo the best. Best é a mudança que nós fazemos do good. Good vira best na forma superlativa, porque é considerado um adjetivo irregular, que muda a escrita. Lembraram aí? E no caso do smartest, smart é o adjetivo, ele ganha a terminação est, tá? Para ficar, então, no grau superlativo, the smartest, considerado um adjetivo curto, né? Já que expliquei para vocês que em inglês os adjetivos têm duas categorias, né? Os longos, né? Os compridos e os curtos. Nesse caso aí, eles não ganham a palavrinha most. O primeiro exemplo, porque best é irregular. E o segundo exemplo, por conta que o smart é um adjetivo curto, então ele ganha somente a terminação est, típica de frases superlativas. E logo abaixo dessas duas frases, eu trouxe para vocês a forma superlativa, como montar uma frase. Então, nós temos aí, essa frase deve ser composta por um sujeito, mais verbo, mais o artigo definido, que é o de, mais, né, o superlativo do adjetivo, no caso, e mais o complemento.
No caso desses exemplos, o complemento pode ser in the world, in our class. E aí, a teacher colocou abaixo para vocês vários adjetivos que vocês já conhecem, já viram comigo nesse terceiro bimestre. Então, aqui, apenas para fazer um resumo com vocês. Nós temos o old, que vira o oldest. Lógico que quando acrescentado a uma frase, é preciso colocar the oldest, tá? Não esquecer. Young, que fica youngest. Tall, tallest. Sheep, sheepest. Small, smallest. Big, biggest. Hot, hottest. Sad, saddest. Fat, fattest. Beautiful, most beautiful. O mesmo caso, por ser adjetivo longo, ganha a palavrinha most. Porém, na frase, antes de colocar o most, é necessário colocar the most beautiful, tá? O important vira most important. Expensive, most expensive. E o different, que vira most different. E agora iremos para a correção dos exercícios de tarefa referente à aula 26, que está na página 17 da Unit Will the Future Be Better? Então, nós temos o exercício de número 4, que era para vocês relacionarem as respostas usando as WH questions. Então, nós temos a letra A. Where will you work? I will work in a hospital. What will Carol be? Letra B. She will be a biologist. Who will be a musician? Jim will. Letra D. Why will they travel to Italy? Por que eles viajarão para a Itália? Because they want to see the Colosseum. When will we meet again? We will meet again next week. Não esqueçam de conferir aí, hein? E agora vamos corrigir o número 5. Completar as frases usando as WH questions, né? As question words e relacionar. Quase igual ao de número 4, mas aqui vocês tinham que colocar a WH question correta. Então, a primeira já está feita para vocês. What will you do now? O que você irá fazer agora? I will watch a documentary about tigers. Who will star in the next Tarantino's movie? I think Angelina Jolie will. Letter C. Letra C. Why will this movie win the Golden Globe? Because it's the best. When will she come here? Letra D. Probably next Saturday. Where will they go? To the mountains. Percebam nesses exercícios o uso de expressões como probably, next Saturday, I think, next week, como apareceu no exercício 4. Todas expressões e palavrinhas usadas no Simple Future, certo, pessoal? Não se esqueçam. E vamos agora para o último exercício de tarefa, que é o de número 6. Aqui, vocês tinham que completar os espaços em brancos, né? Usando aí vários verbos. Aqui, eu falei para vocês numa dessas aulas online sobre a revisão dos tempos verbais. Aqui irá aparecer vários tempos verbais diferentes e nós vamos corrigi-los agora, tá? Na letra A, então, vocês têm que observar a palavrinha probably. Então, completar aí com they will probably watch. Eles provavelmente irão assistir, né? Lots of movies, tá? Letra B.
Completar a frase usando o verbo think. Do you think technology is good for people? Usando o presente simples interrogativo, auxiliar do. Do you think? Letra C. Observem a palavrinha tomorrow, já indicando um futuro, né? Completando aí com o verbo be. Will the soccer game be tomorrow? Simple future interrogativo. Letra D. Tem o yesterday, indicando ontem, passado. Então, lembrar que a forma interrogativa passada é feita pelo auxiliar did no início. Did she go to the club yesterday? Usando o verbo go aí, né? Letra E. Temos o every day, né? Todos os dias, indicando aí uma certa frequência de atividades, de hábitos. Então, por isso, usamos o simple present, colocando o verbo drink. My brother drinks soda every day. Drinks com S no final por conta de ser terceira pessoa do singular do presente simples. Letra F. Tem a expressão last night, indicando ontem à noite, né? Última noite. Colocando agora o verbo meet. Did Christina meet her friends last night? Auxiliar interrogativo do passado no início. Did. Letra G. Começando pela expressão in the future, já indicando o futuro. In the future, few people will get sick, né? Com o verbo get agora, acrescentando após o auxiliar will. Letra H. Do your parents like musical movies? Usando o verbo like. Frase também no simple present, começando pelo auxiliar interrogativo do. Do your parents. Aqui usamos o do porque quando analisamos o your parents, estamos dizendo seus pais, né? Se fosse uma terceira pessoa, teria que usar o does, tá? E a última alternativa, letra I. The next president of the United States will probably be a woman. Verbo be, auxiliar will antes do probably. The next, né? O próximo, a próxima, já indicando também um futuro. E o probably, aquela expressãozinha usada, né? Indicando uma incerteza, usada com o simple future. E aí, então, finalizando a correção da tarefa referente à aula 26. E para finalizar, a tarefa de inglês referente à aula 27 vai ser um Grammar Review no caderno de vocês, onde vocês irão escrever 3 frases usando forma superlativa e 3 frases usando simple future.